noite, o meu nome é Ana Moreira. Hoje venho-vos falar de um tema muito polémico, que é a medicina integrativa no mundo. Portanto, a lógica é como é que nós podemos, aquilo que chamamos medicina integrativa, aquilo que chamamos as terapêuticas complementares, como é que nós podemos integrar isto em medicina e, nessa perspectiva, dar sentido aos diferentes modelos terapêuticos que existem. Começando com uma frase de um senhor que foi um dos maiores inventores da humanidade. Ele dizia que o médico do futuro não vai dar só medicação, mas vai interessar, vai fazer com que os seus pacientes mostrem interesse no cuidado da estrutura humana, na dieta e na causa e na prevenção das doenças. Portanto, pretende-se que com esta palestra, com esta conversa, pretende-se clarificar o conceito da medicina integrativa, pretende-se esclarecer a função da medicina integrativa e exemplificar qual é a importância mundial da medicina integrativa para com isto entendam que não estamos aqui uns poucos gatos pingados a fazer algumas coisas que não está bem provada ou cientificamente esclarecida ou que não é baseada na evidência, como a seguir vão-me atacar, que eu já sei, já estou a dizer o que vão dizer, e distinguir entre aquilo que se possa chamar medicina alternativa, que por favor a mim não me digam isso porque eu detesto. Porque, por definição, alternativa é uma coisa que é alternativa a. E todas as pessoas que se considerem terapeutas, profissionais de saúde, holísticos ou integrativos, ou como vocês quiserem chamar, não querem ser considerados alternativos. Ninguém quer ser considerado alternativo a nada na vida. Portanto, é muito importante que tenhamos a distinção correta deste termo. E então, vejam bem que o Voltaire, que era um filósofo francês, disse, por volta do ano 1700, que os médicos receitam medicamentos. Parágrafo aqui, em 1700 não havia muitos medicamentos, não sei se sabem, mas pronto. Portanto, ele dizia que os médicos receitam medicamentos dos quais sabem pouco, ou seja, que sabemos pouco a farmacologia. Para doenças que ainda sabem menos, em 1700, agora sabemos um pouquinho mais. A pacientes dos quais não sabem nada. Portanto, aqui é a lógica de que, às vezes, não temos tempo para conversar suficientemente com os nossos pacientes. Então, do ponto de vista da medicina, convencionalmente falando, podemos indicar que existe uma base filosófica, em que a base filosófica é o realismo materialista, portanto, a matéria é a única realidade. O que é que isso quer dizer? É o que eu... Aqui não, porque tem coisas dentro. Mas a matéria é a única realidade, portanto, é o corpo físico, é o exame, é a análise, é a realidade física, é aquela que eu conheço. Isto levou a uma debilidade do sistema médico convencional por procedimentos muito invasivos, por muitos efeitos secundários prejudiciais e pela falta de resultado suficientemente considerado eficaz nos processos crónicos e ou degenerativos. Portanto, deste ponto de vista, a medicina, convencionalmente falando, resulta muito cara. Portanto, a maior tecnologia levou-nos a uma menor qualidade e quantidade de tempo na relação médico-doente e, portanto, com isto estamos a levar em doenças crónicas a menores resultados terapêuticos e a erros médicos. Tenho-vos a dizer que, segundo um jornal cientificamente reconhecido, que é o British Medical Journal, em 2016 disse que a terceira causa de morte nos Estados Unidos é o erro médico. A terceira causa de morte é o erro médico. Significa que na maneira como está, não é o erro médico, não estamos a considerar só aquele erro médico de um paciente chegar à urgência e ser-lhe dado um medicamento inadequado ou o qual faça algum efeito lateral. Tem a ver com o facto de que a polimedicação muitas vezes leva a que o paciente não reaja bem a um medicamento que foi introduzido e que com isso possa morrer. Portanto, quero-vos dizer primariamente que a medicina é maravilhosa, eficaz, é aquilo que eu estudei na faculdade e que
as pessoas como eu ou os profissionais de saúde estudaram ciência, estudaram medicina. Portanto, eu digo que é maravilhosa e eficaz, mas há um senhor que é muito mais conhecido que eu, que diz que a medicina é útil e maravilhosa quando é útil. Isso significa quando é necessária, quando é precisa. Na realidade, tradicionalmente falando ou alopaticamente falando, sabemos que, considerando que a matéria é a única realidade, então temos tratamentos estritamente materiais. Os medicamentos, a cirurgia, a radiação, a terapia física. Portanto, estamos com uma medicina muito orientada ao controle e à gestão da própria doença. Portanto, nesta perspectiva, a visão mecânica do corpo não distingue o vivo e o não vivo. Portanto, é uma biologia materialista. Portanto, só quando há um mau funcionamento é que se procura ajuda. Nunca repararam numa coisa que eu sempre, isso sempre me fez confusão? Que muitas vezes os pacientes pedem-nos análises. Não é? Toda a gente gosta de fazer análises, acha que aquilo é bom para ver o que é que está, e eu acho muito bem. Mas há uma coisa engraçada. Se pensarmos na perspectiva fisiopatológica, quando eu tenho uma análise, um marcador bioquímico alterado, significa que aquele órgão ou aquela medição que me está a dar já está alterada há muito tempo para que aquele marcador possa vir alterado. Esquecemos, portanto, daquilo que se possa chamar a matriz extracelular, o tecido conjuntivo, e eu hoje vou-vos falar um bocadinho de física aqui, que é na realidade onde começa a doença ou o conflito que depois leva a uma alteração bioquímica. Portanto, nós estamos muito habituados, do ponto de vista convencional, a que só quando há um mau funcionamento ou quando há um sintoma é que procuramos ajuda. Portanto, a medicina materialista, podemos chamar assim, tem determinados domínios específicos, nomeadamente a medicina de urgência. É a solução. Se estiverem a ter um infarto, podem-me ligar para eu vos apoiar emocionalmente, mas primeiro chamem o 112, ok? Portanto, se por acaso acharmos, ou se acharem, ou se forem a um médico ou um profissional que trabalhe nesta área e que considere que estão a ter uma apendicite aguda, podemos na mesma, coadjuvantemente, dar algum medicamento homeopático, por exemplo, mas vamos para a sala de cirurgias. Ok? Aqui trata-se exatamente de integrar. Portanto, sempre que o tempo, ou seja uma urgência, há a medicina, alopaticamente falando, é a solução. A partir deste momento, surpreende-nos que haja pouco interesse naquilo que podemos chamar a medicina preventiva. Temos um exemplo das vacinas, que eu não vou entrar por aí, mas do ponto de vista convencional, em termos preventivos, não existe assim muitas outras coisas que possam ser consideradas medicina de prevenção. E outra coisa interessante, quando existe uma cura espontânea, ou seja, quando um paciente, por exemplo, se cura de um tumor, ou quando um paciente se cura de uma doença considerada incurável, isso é considerado, medicamente falando, uma cura espontânea. Porque, reparem, isso não se explica pelo paradigma materialista e reducionista, ok? Portanto, tem que haver aqui algo mais que possa explicar o que foi uma cura espontânea. Então, do ponto de vista da medicina integrativa, nós introduzimos conceitos não mecanicistas na equação da cura. Nesta perspectiva, holisticamente falando, o todo é maior que a soma das partes. Por exemplo, em termos da medicina tradicional chinesa, existem métodos para a procura de equilíbrio dos sistemas e métodos, modelos integrativos do ponto de vista do corpo, mente e espírito, na mente doente e na mente sanadora. A medicina ayurveda, por exemplo, também nos mostra o desequilíbrio das 3 constituições, Vata, Pitta e Kapha. E com isto podemos, nomeadamente, prescrever uma dieta a um paciente, prescrever a melhor forma como é que ele tem de hábitos da sua vida que são diferentes consoante as constituições da pessoa. Então, mas para vos contar mais um pouquinho sobre a medicina e o que é a medicina integrativa e porque é que existe tanta polémica acerca disto, é importante fazermos uma pequena revisão da história da medicina.
Toda a nossa tradição médica, convencionalmente falando, é baseada na tradição hipocrática do pensamento médico. Hipócrates considerou aquilo que se chama um verdadeiro exame médico. Não sei se sabem que ele tem uma lista bastante extensa sobre, por exemplo, as características da urina, nomeadamente obrigando o médico a cheirar e quase a provar a urina para identificar. Lembrem-se que não haviam exames laboratoriais. Então, esta medicina que vamos chamar mais convencional deriva de uma escola hipocrática chamada Cnidos, que tem um grande interesse no caráter local da doença e que, portanto, levou a muita especialização da medicina. Portanto, foca-se mais na doença do que no paciente propriamente dito. A medicina mais integrativa deriva da escola de Koch, que tem uma maior abertura a novas ideias. Portanto, tem um caráter mais geral, generalista, foca-se mais no paciente do que na doença, com muita importância ao exame físico. E então, começando por trás, 300 anos antes de Cristo, Aristóteles já falava que as pessoas eram uma combinação das propriedades físicas e espirituais, sem separação entre corpo e mente. Hipócrates então falou muito sobre a harmonia do paciente e que existiam umas forças naturais que faziam o corpo retornar ao seu estado de equilíbrio, que nós agora sabemos que é o sistema imunológico. Claro que, quando nós lemos isto, podemos achar que é completamente desadequado. Nós temos que ler isto e fazer a interpretação para aquilo que, entretanto, já se foi estudando e que já se chegou à conclusão. E muitas destas coisas, realmente, agora têm nome. O que se chamava forças naturais é o sistema imune. Descartes foi realmente o indivíduo que lixou isto tudo, porque ele separou mente e corpo. Ou seja, ele disse que a mente era para a religião, era para os padres, e o corpo é que era o objeto de estudo da ciência e da medicina. A partir daqui, com John Locke e David Hume, acontece o reducionismo, ou seja, entra aqui então a perspectiva mecanicista de que reduzimos fenómenos naturais a uma simplicidade. Por exemplo, um bolo de chocolate são ovos, chocolate e qualquer farinha. Portanto, o todo, o bolo, é o somatório das partes individuais. Esta é a perspectiva mecanicista. A partir do ano 1700, 1800, 1900, quando é encontrada a causa das doenças do ponto de vista microbiológico, então aqui começa o verdadeiro reducionismo, com a especialização médica e as subespecializações médicas. Com a alta tecnologia, quando surge o primeiro antibiótico, com as tecnologias em relação às cirurgias, à anestesia, a medicina de emergência, que sem dúvida são um grande sucesso e que permitiram que a medicina do século XX fizesse realmente com que nós tivéssemos ou pudéssemos salvar muitas pessoas que não conseguíamos fazer anteriormente. Ou seja, é muito bom isto que aconteceu. Mas levou-nos realmente a que, como foca muito na peça, não resulta tanto em doenças crónicas, porque na realidade todos os órgãos estão interconectados. Portanto, só reparando uma parte, sem tratarmos as causas subjacentes à sua falha, nós perdemos aqui uma grande parte da cura. Do ponto de vista daquilo que se considerou convencionalmente chamar a medicina, é como se, para esse pensamento filosófico, houvesse a causa, a anticausa e isso dessa cura. Isso inicia toda uma história da farmacologia, como, por exemplo, os antipiréticos, os antiasmáticos, os antidepressivos, os antiepiléticos, os antibióticos, os anti-inflamatórios, os antialérgicos, os antihistamínicos. Então, nós não conseguimos com isto prevenir o aparecimento das doenças, nem damos qualidade de vida aos pacientes crónicos ou a tumores. Portanto, a doença mais a antidoença é muito diferente da cura. Nós podemos aliviar um sintoma, mas não estamos a ir à causa que esteve por trás do aparecimento daquele sintoma. Portanto, quando aumenta a tecnologia, diminui a satisfação do cliente, ou seja, do paciente, e diminui a satisfação do próprio médico. A classe médica é a classe que mais burnout tem, porque realmente o médico também sente uma determinada frustração ao verificar que
imensas patologias, quando são diagnosticadas, entram para aquilo que se chama doenças crónicas e pelas quais só existe um controle paliativo dos sintomas. Então, o público começa a tomar consciência de que a saúde e a cura envolvem mais do que medicamentos e cirurgias. Como eu já disse, a terceira causa de morte em 2016 foi o erro médico. Então, a partir de 1998, começaram-se a estudar aquilo que se convencionou chamar as terapias alternativas nesta altura. Em 1998, 42% do público dos Estados Unidos usou aquilo que se chamou, na altura, terapias alternativas. A medicina entendeu a mensagem, ou seja, passou a chamar a isto as medicinas complementares e alternativas. Em inglês a sigla é CAM. Portanto, a medicina integrativa da Universidade de Duke, da Universidade de Arizona e da Universidade de Pittsburgh criaram um consórcio de centros de medicina integrativa que começa com a representação de 8 instituições e agora já tem mais de 50 centros académicos só nos Estados Unidos e no Canadá. E consideram, portanto, a medicina oriental tradicional, a ayurveda, a homeopatia, a naturopatia, a meditação, a hipnose, a musicoterapia, a fitoterapia, a acupuntura, etc. Em Portugal, do ponto de vista legal, temos a Lei das Terapêuticas Não Convencionais, que é a Lei 45/2013, e que existem algumas competências, por exemplo, em acupuntura. No ano 2003 no ICBAS, 2007 em Coimbra, 2010 em Lisboa e 2012 no Minho. Mas, na perspectiva do que aquilo que eu estou aqui a trazer, consideramos que a medicina integrativa é mais do que estas terapias não convencionais ou complementares, ou como lhe quiserem chamar. Isto exige uma equipa multidisciplinar que se foca em corpo, mente e espírito. Portanto, a grande inovação aqui é a mudança do paradigma. Sai a doença como o foco principal da nossa atenção e entra o paciente com mente, corpo, espírito e podemos dizer, inclusivamente, com a sua família, com o sítio onde trabalha, com a classe social onde está envolvida. Tudo isso importa quando vamos tratar verdadeiramente uma pessoa nesta perspectiva holística. E agora, para vos acordar um bocadinho, vamos falar de quântica e vamos falar de física quântica. E sabemos que, por exemplo, dentro desta perspectiva mais materialista, há paradoxos que não têm explicação e não conseguem explicar, por exemplo, as curas espontâneas ou as sanações espontâneas. Então, a física quântica mostra as deficiências conceptuais da matéria e do realismo, mas continua a ser um suporte da física, da química, da biologia. E devia ser a física quântica o fator unificador entre a medicina convencional e aquilo que resolvemos chamar medicina não convencional. Introduzimos aqui um indivíduo que se chama Roger Penrose, que ele é um físico e matemático inglês, e ele diz que há algo nos computadores que as leis físicas descrevem como atividade mental. Portanto, os computadores não podem simular a nossa mente, não podem simular o sentido das coisas, nem o significado das coisas. Portanto, a mente é extrafísica, é independente do cérebro. E ele diz que, portanto, a física, neste sentido, podia nos ajudar a entender a consciência. E depois vem um biólogo, um bioquímico inglês, que é o Robert Sheldrake, e ele publica um livro chamado Uma Nova Ciência da Vida, onde ele fala no organicismo, e ele, obviamente, foi acusado de introduzir a filosofia para a ciência. Portanto, ele na realidade o que explica, este livro chama-se A Ressonância Mórfica, e ele explica que existem campos de informação que permitem entender a natureza e a evolução da vida. E estes campos de informação são chamados campos morfogenéticos, são campos organizacionais de moléculas, de cristais, de células, de tecidos, que depois formam os sistemas biológicos. Então, certos fenómenos fazem-se mais prováveis à medida que ocorrem mais vezes. Isto é muito importante do ponto de vista da biologia. Quando um fenómeno ocorre, significa que, vou dizer assim uma coisa tonta, mas vão entender. Se eu explico muito bem um tema e 100 pessoas que estivermos aqui entendermos completamente bem esse tema, significa que, como estamos todos envolvidos neste campo eletromagnético, pela lei da ressonância mórfica, será mais fácil para outras pessoas entenderem o tema, porque nós já o adquirimos em termos da mente. Ok? Perceberam? Ok. Então,
este senhor chamado Jung era um médico e era psiquiatra. Ele descreveu aquilo que é considerada psicologia analítica, falou nos domínios da intuição, no espaço interior e falou no inconsciente. Eu tenho falado muito do inconsciente, nomeadamente quando falamos na questão da sanação da nossa árvore familiar, porque resulta que existe um inconsciente coletivo que nós conseguimos trabalhar e a partir do qual conseguimos fazer alguma sanação da nossa história familiar. Depois vem um senhor que se chama Amit Goswami, que é um físico teórico, e ele escreve sobre os dados existentes, sobre a criatividade, sobre o intelecto supramental. Isto introduz um novo paradigma na medicina, que é a primazia da consciência, ou seja, integra a ciência e a espiritualidade. Entra então a medicina integrativa como um novo paradigma que pode utilizar todas estas práticas curativas juntas. É, portanto, um caminho para uma saúde positiva, para uma saúde holística, para uma saúde global. Portanto, classicamente falando, temos um universo mecânico, como sabem, isto foi o Newton que falou, e, portanto, esta visão determinista que se baseia no Newton foi descartada da física há várias décadas. Mas o que se passa é que, em termos teóricos, isto não foi absorvido pela medicina. Portanto, a medicina, classicamente falando, ainda é uma medicina mecanicista que é desenhada para ver o organismo como uma máquina. Portanto, os fármacos são químicos, a cirurgia é mecânica, as radiações são energia, tudo para pensar em nós como se fôssemos uma máquina, um robô. Há, portanto, grandes avanços da medicina, classicamente falando, mas falta-nos o toque de humanidade. Essa é a grande decepção do usuário. E penso que todos nós, nomeadamente eu, todos nós já tivemos alguma vez alguma queixa de algum atendimento do ponto de vista de urgência em que sentimos que faltava ali aquela coisa que nós podemos chamar o toque, ou chamem-lhe simpatia, ou chamem-lhe delicadeza. Mas essa é de facto uma das grandes decepções da medicina, porque nos ensinam também que para podermos sermos mais eficazes temos que ser um pouco mais frios com os nossos pacientes, não podemos sentir, mas por exemplo, nós sentimos quando os pacientes morrem, nós ficamos tristes quando os pacientes não estão melhores e isso chama-se sermos humanos. Claro que, obviamente, temos que ter uma separação entre o trabalho e aquilo que vamos levar para casa, mas isso somos nós e são todos, porque um professor, se chatear muito com um aluno, se for para casa chateado, mas não lhe vai adiantar nada. Portanto, essa é a grande decepção do ponto de vista da medicina clássica, por esta falta de sensibilidade que no fundo nós somos educados a ter para podermos ser mais eficazes ou mais eficientes. Claro que do ponto de vista da medicina integrativa é um conceito desenhado para cuidar a pessoa do ponto de vista da vitalidade, do significado, do amor, e entra aqui o conceito da consciência. Então, em todas as práticas médicas, do ponto de vista das raízes filosóficas, é necessário descobrir uma filosofia unificadora, criar uma ponte que passe da metafísica materialista, ou seja, que tudo está feito da matéria e das suas correlações, para a energia e campos de força. Há, de facto, um termo que se chama causalidade ascendente, em que nós vamos desde as partículas elementais à formação dos átomos, à formação das moléculas, à formação das células, à formação do cérebro, por exemplo, quando estamos a falar de células cerebrais, e àquilo que depois podemos chamar a consciência. Do ponto de vista da filosofia inclusiva, nós sabemos que a metafísica é baseada na supremacia da consciência e temos então um sem número de possibilidades. Por exemplo, em termos de física e cura, temos este senhor chamado Frigyes Capra, é um físico que escreveu este livro, que é o Tal da Física, em que ele fala das consequências filosóficas e sociais da ciência moderna e ensina, portanto, a compreensão de determinados fenómenos, como, por exemplo, a ciência, o misticismo, o que é que se podem abraçar um ao outro. Mostra que há uma visão mais ou menos semelhante no mundo em todas as épocas e tradições e faz um paralelismo entre a ciência e a espiritualidade.
Este matemático, que se chama John Newman, fez contribuições muito importantes para a física quântica, nomeadamente que a consciência muda as ondas de possibilidades do objeto a ser experimentado, que é aquilo que nós chamamos que o observador muda aquilo que está a ser observado. É o fundamento todo do ser, a nossa consciência, incluindo a matéria. Portanto, a ciência dentro da consciência integra física, psicologia e espiritualidade dentro do campo da saúde e da doença. E pode integrar perfeitamente a medicina convencional e a medicina não convencional. Sabendo nós que a física quântica fala de incerteza e não de determinismo, introduz a complementaridade, ou seja, uma onda ou partícula, isto ou aquilo. Introduz, portanto, a consciência na física. Este senhor, Donald Campbell, que fez este livro de desenhos experimentais ou quase experimentais, ele introduz o termo de causalidade descendente. Portanto, ele muda radicalmente toda a visão que temos do mundo. Já vamos falar mais um pouquinho à frente deste. Então, do ponto de vista da integração filosófica dos conceitos entre a medicina integrativa e a medicina, temos a física clássica com as interações locais, ou seja, está aqui um objeto e tenho as interações à volta deste objeto. E temos a física quântica, que diz que os objetos podem estar em mais de 2 lugares de uma vez. E isto foi o que foi a revolução a partir dos anos 20. Portanto, há uma comunicação instantânea, sem nenhum tipo de sinal. E isto não era... É a chamada causalidade descendente, que é básica na medicina, mas que ainda não a conhecemos assim tão bem. Bom, então, a física quântica também introduz um termo chamado colapso quântico, que é uma alteração que leva à realidade ou à atualidade. Ou seja, é uma força causal da consciência que nós estamos à procura. É a causalidade descendente. Indica-nos, portanto, que não existe nada fora da consciência e não existe nada separado da consciência. Portanto, o médico e o paciente têm o poder, isto é que é grave, vou repetir, o médico e o paciente têm o poder de escolher a saúde em vez da doença. E, portanto, podemos sim falar em autocura, podemos escapar da existência do ponto de vista separado e introduzir-nos no estado não local do ser. A autocura é aquela que muitas vezes observamos, por exemplo, em autópsias, quando o morto diz: doutor, é muito grave o que eu tenho, e o médico diz: porra, para em autópsia. Isto é aquilo que nós consideramos a autocura na sua perspectiva mais refinada. Bom, isto era para vos acordar, eu sei perfeitamente a hora que vocês começam a ficar com sono. Então, a cura material consegue-se através disto que nós chamamos a causalidade ascendente. Escutem bem. A cura, materialmente falando, consegue-se através da causalidade ascendente. A cura espiritual consegue-se através da causalidade descendente. E então, para vos dar aqui mais alguns conceitos para perceberem que isto da medicina integrativa, afinal, não é tão simples assim como parece à primeira vista, vamos redescobrir a nossa mente. Este senhor, que era professor de filosofia da Universidade da Califórnia, disse que os computadores não podem pensar significados e que só processam símbolos. Portanto, que quando pensamos, requeremos um corpo mental à parte. Novamente, Roger Penrose, ele escreveu um livro chamado A Nova Mente do Imperador, se o puderem ler, que ele diz que os computadores não processam os significados e que, portanto, as possibilidades e os movimentos da mente não são materiais, são de significados. Então, a consciência faz uma percepção física de um objeto físico, portanto, a consciência faz uma percepção física de um objeto físico, mas faz uma percepção mental do seu significado. Isto é o que leva, muitas vezes, quando um homem pergunta assim: querida, estás bem? Estou. Querida, estás chateada? Não. Mas não estás bem? Estou.
Estás chateada. Não, já te disse que não estou. Eu disse que estava chateada. Porque a percepção mental que nós damos às coisas é nossa e depende da leitura que nós já temos na nossa moana. Portanto, a consciência não é a mente e o fundamento da mente e da matéria são as suas possibilidades. O professor Amit, mais uma vez, diz que a consciência é mediadora entre a mente e o corpo. Não existe um dualismo, como o senhor Descartes disse, coitadinho, mas pronto, disse, mas lixou-nos um bocado o esquema, perdemos aqui 300 anos a estar reduzidos a um paradigma, mas pronto, vamos tentar agora, é por isso que vamos tentar agora acelerar isto. Então, desde a quântica, ou desde a medicina quântica, a mente e o significado são importantes em medicina. Desde a quântica, a doença é uma memória. Desde a quântica, dado que a doença é uma memória, nós devemos mudar os nossos hábitos. Nós devemos corrigir a direção da doença. Nesta perspectiva, e pensando em corrigir os nossos hábitos, introduzimos o conceito do que é corpo vital e corpo físico. Este senhor, em 1981, redescobre o corpo vital. Isto está aqui escrito, redescobre, porque as tradições milenares chinesa e ayurveda falam nos corpos vitais, corpos energéticos. Obviamente que eles não dizem que é um aglomerado de átomos, obviamente. Mas se formos ler aquilo que nós sabemos hoje em dia, eles já tinham descrito isso há 5.000 e há 2.500 anos. Então, o corpo vital não físico foi um termo que foi erradicado em 1950 a partir do momento em que é introduzida a biologia molecular. Mas a biologia molecular não pode explicar a morfogênese. Portanto, a morfogênese, que é a expansão pela divisão celular e a diferenciação celular. Então, a morfogênese são programas que dão ordens às células e que a origem deste programa não está no DNA. Portanto, se a origem do programa não está no DNA, quer dizer que está fora da célula. É isso que se chama um campo morfogenético. Por isso, hoje em dia, é muito importante uma área chamada epigenética. Por isso, hoje em dia, é muito importante saber que temos que mudar os nossos hábitos de vida. Porque se a minha avó e a minha mãe tiveram cancro da mama, se eu consigo controlar a minha epigenética, eu posso ter uma genética positiva para ter maior propensão de cancro da mama, mas eu consigo controlar isto com a epigenética. E a epigenética é realmente explicada por esta teoria dos campos morfogenéticos. Obviamente que os campos morfogenéticos epigenéticos em 1957 não se puderam demonstrar. Portanto, ganhou aquilo que era demonstrável. Ganhou aquilo que era demonstrável, nomeadamente com a microscopia eletrónica, que é introduzida mais ou menos por volta dessa altura. Só que depois, este senhor falou então que os campos morfogenéticos são não físicos, não locais e são fora do espaço-tempo. E agora, vejam bem, os mesmos genes em tecidos do corpo diferentes ativam-se de forma diferente. Isto é espetacular. Isto explica a compreensão do conceito empírico dos chakras, daquilo que nós consideramos centros de energia, são estruturas neurais e de órgãos muito importantes no nosso corpo e que têm uma relação estreita com o nosso corpo físico. Portanto, há um paralelismo do corpo vital, ou o chamado corpo etérico, ou corpo físico etérico, com o corpo físico, e isto é a integração da medicina do Oriente com a medicina do Ocidente. Mas, para terminar, temos realmente que fazer uma mudança de paradigmas, no sentido em que temos que, quando um paradigma foi estabelecido por aquilo que nós podemos considerar um conjunto de científicos, os fundamentos do mesmo nunca são postos em causa. Então ele diz que os paradigmas perdem a validez historicamente, com o tempo, por definição. E, portanto, quando se multiplicam as anomalias até ao ponto de que já não se podem explicar, o paradigma fica inexplicável e, portanto, é necessária uma nova forma de validez daquele conceito.
Ele diz que, e eu gosto muito disto, ele diz que a mudança de paradigmas não significa que se considere errado o paradigma anterior, simplesmente mostra um novo horizonte. Não estou aqui a dizer-vos que a medicina está errada, não estou aqui a dizer-vos que não vamos ao médico, não vamos ao hospital, não vamos ao centro de saúde, não estou a dizer nada disso. Estou a dizer que é preciso uma nova mudança de paradigma e que com isto se abre um novo horizonte e que todos possamos beneficiar, nomeadamente quem precisa no momento. Portanto, nesta perspectiva, dentro dos limites, por exemplo, das urgências médicas, a medicina integrativa dá prioridade aos efeitos da medicina alopática. E a medicina integrativa integra, portanto, o corpo físico, a mente, o corpo energético e depois, teoricamente, não vou falar disto porque senão matam-me, integra o corpo supramental, aquilo que nós podemos considerar a alma, ou integra o corpo extramental, que é aquilo que nós podemos considerar o corpo do espírito. Portanto, é preciso levarmos o processo de cura, o processo de sanação, o processo terapêutico, aquilo que vocês quiserem chamar, mais além das dimensões materiais, nos 5 níveis. Temos que deixar de lado estes métodos reducionistas que não conseguem a atenção em todos os níveis. Por exemplo, eu não vou poder ler o nome que está à direita, mas diz assim: dói-me a cabeça, tome isto. O meu trabalho é difícil, tome isto. Multaram o meu carro, tome isto. A minha mulher chateia-me, tome isto. Então, é preciso levarmos a cura mais além, um pouquinho mais aberta e mais extensa. Sabemos que, do ponto de vista convencional, os métodos diagnósticos detectam as anomalias do corpo físico. Os fármacos, os medicamentos, afetam o corpo físico globalmente, não de forma localizada, interferindo noutras funções. Estas, sim, não estão tão bem estudadas hoje em dia. Por exemplo, os medicamentos químicos interferem na capacidade do corpo físico e fazem novas representações do corpo vital, ou seja, do corpo energético. Bom, então, vamos lá ver. Uma gripe, por exemplo, não é uma emergência. Portanto, nós podemos tratar o corpo com medicamentos biorreguladores, com ortomolecular, com acupuntura, com fitoterapia, com vitaminas. Por exemplo, um infarto de miocárdio é uma emergência. Então nós temos que controlar medicamente esta emergência e depois podemos trabalhar a raiz do problema que levou àquele infarto do miocárdio com aquilo que podemos chamar a medicina corpo-mente. Em termos dos Estados Unidos, a medicina corpo-mente nestas coisas cardiovasculares está muito bem estudada. Muito bem. Sabemos que o fundamentalismo é reducionista, significa que nós também nesta área não podemos ser fundamentalistas, porque com certeza que alguns de vocês já conheceram pessoas que podem ser consideradas holísticas ou integrativas, mas que também são fundamentalistas. O que é que isto quer dizer? É como vos digo, se temos um infarto, vamos ao hospital. Se não conseguimos controlar adequadamente uma infecção de um paciente, temos a capacidade de lhe prescrever um antibiótico adequado àquilo que estamos a ver e a observar com o nosso paciente. Isso não significa que, primeiro, não possamos atender desde outra perspectiva. Essa é a lógica. Portanto, aqui não é para separar, aqui é para unir, é para integrar. Essa é a teoria do fundamental que eu vos queria trazer. Este senhor... isto não está ligado. Desculpem. Portanto, este senhor foi autor de vários livros, o que ele chama a queda, portanto, a ascensão e a queda da medicina moderna, que ele diz que no futuro não haverá mais medicamentos milagrosos e já não encontraremos novas e revolucionárias técnicas de cirurgia, portanto, passa a haver uma fronteira com a alopatia, que é aquilo que ele chama a medicina ecotóxica e a medicina do estilo de vida. Então, quando a consciência colapsa os estados da célula, identifica-se com a célula autorreferentemente. E podemos, por exemplo, ter a consciência do meio ambiente. Este falou como é que se diz? A vingança de Gaia, quer dizer, a vingança do planeta. Fala na consciência do meio ambiente, visualizar a Terra como um sistema autorregulado. Porque
O bonito disto é que nós temos que voltar a ter conexão com a natureza, que nós perdemos esta conexão com as redes Wi-Fi, perdemos esta conexão em vivermos 5 pisos acima do resto do chão, perdemos esta conexão quando não temos espaços verdes suficientes, perdemos esta conexão quando trabalhamos como loucos e depois vamos como loucos nos carros, junto com outros loucos, a apitar a outros loucos, enervamos, chegamos a casa, estamos loucos, não temos paciência para ninguém. Isso é a perda da conexão. Portanto, concluindo, a doença pode ser considerada parte daquilo que se chama o convênio da vida. Então, nesta perspectiva, nós podemos considerar a doença como sendo um professor. Para algum conflito, para alguma fricção que não está devidamente sanada, resolvida, e a partir... Isto vai dar tantos problemas, isto que eu estou a dizer. E a partir daqui, quando nós atuamos neste conflito, então significa que pode existir a verdadeira cura. E este médico, em 1983, é um dos pioneiros da medicina integrativa nos Estados Unidos, disse que há que devolver a consciência ao seu lugar na cura. Então, nós podemos escolher a nossa própria realidade. Significa que, por exemplo, através da meditação, podemos nos conectar, então também podemos escolher estar saudáveis, em vez de estar doentes, desde que mudemos e atuemos na consciência. Então, nesta perspectiva, tendo em conta a causalidade descendente, a saúde não é uma decisão frívola, é sim uma decisão responsável, implica alterações no estilo de vida, implica um trabalho espiritual, nomeadamente com yoga, com união, integração. Quem é que nós somos, o que vimos aqui fazer? A consciência é o fundamento do ser. E, portanto, a partir daqui, nós escolhemos um estado não ordinário da consciência, uma unidade não local, uma unidade cósmica, passamos-nos a sentir parte de um campo que é superior a nós, que existe para além de nós, e, portanto, tudo aquilo que nós vivemos no nosso passado tem a ver com a nossa unidade, tem a ver com o nosso ego individual e condicionado. E então nós só podemos escolher verdadeiramente a nossa realidade quando pensamos na saúde. Não nos vai trazer saúde. Nós temos que ampliar a nossa consciência, porque não existem duas consciências. A consciência, o acharmos que somos individuais, é um epifenómeno ilusório desta experiência terrena que nós estamos a falar. Nós não estamos sozinhos. Portanto, nesta perspectiva, se escolhermos a saúde em vez da doença, se transcendermos o nosso ego e se conseguirmos esta consciência unitiva, vamos atingir um estado de saúde plena. Então, nós temos a sensação de estar vivos, porque nós vivemos mais nas nossas cabeças do que na realidade nos nossos corpos. E este é um enigma neurofisiológico e que, por exemplo, vou-vos dar aqui um exemplo muito interessante. Existe uma teoria que é chamada teoria da hierarquia entrelaçada, que tem a ver com este desenho, por exemplo, que faço-vos a pergunta: qual é a mão que está a desenhar? É a mão esquerda que está a desenhar o punho direito ou é a mão direita que está a desenhar o punho esquerdo? Portanto, do ponto de vista da biologia, da medicina ou da física clássica, do ponto de vista de Newton, procura-se a causa remota das coisas. Para todo o efeito há uma causa. É chamada hierarquia simples. O que é que isto quer dizer? O médico passa uma receita, é responsável pela saúde daquele paciente, no sentido em que lhe está a passar o medicamento para aquela patologia. É o que nós chamamos a linearidade causal. Para todo o efeito há uma causa. Ponto. Mas, quando levamos isto à física, quando introduzimos um conceito de hierarquia entrelaçada, então, quando nós olhamos para um objeto, o objeto aparece na nossa consciência e, portanto, vai aparecer o sujeito a olhar para o objeto. Então, o sujeito e o objeto vão se colapsar do ponto de vista físico nesta experiência. Portanto, isto quer dizer que, às vezes, o efeito vem antes da causa. Portanto, o mundo quântico é um mundo entrelaçado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer o seguinte:
Quer dizer que o médico dita e escuta e o paciente faz, mas a cura do paciente é o resultado da interação com o médico. É isso que quer dizer quando falamos na hierarquia entrelaçada, ok? Então, vejam bem, porque isto é difícil de entender, este conceito não é valorizado na medicina, porque isto implica uma mudança na hierarquia, porque até aqui, como bem sabem, o médico fala e o doente escuta. O doente não tem opinião, porque o doente não sabe, ok? Agora temos o Google e temos o Yahoo e temos, vocês sabem, aquela anedota que tinha um médico à porta do seu consultório que dizia: se procura uma segunda opinião, vá ao Yahoo. Como quem diz, não me venha chatear aqui com estas segundas opiniões. Isto das segundas opiniões, de facto, é um problema. Hoje em dia, como sabem, há muita informação, mas também há muita desinformação. Por isso eu peço sempre às pessoas: olha, procure, mas procure aqui. Leia, mas leia aqui. Mas leiam. Abram a vossa cabeça para introduzir conceitos. Não aceitem só o que vos dizem à primeira. Vão pesquisar, vão ler, vão saber e sintam. Quando alguém vos diz alguma coisa, sintam. Então, nesta perspectiva, a medicina integrativa explica que a doença ocorre simultaneamente em mais do que um dos 5 ou 7 corpos da consciência. Ou então, o tratamento deve se dirigir à totalidade de todos estes corpos e o médico não é mais do que um companheiro da cura do paciente. Nós temos que nos emocionar se os pacientes ficam bem, sim. Nós temos que ficar chateados se o paciente não está bem, sim. Eu acho que sim, com o devido respeito, com a devida distância por aquilo que a pessoa está a sentir, mas sim, eu sou da opinião que sim. Então, aquilo que vocês vieram aqui falar, que é a medicina integrativa no mundo. Dúvidas até aqui? Não, estão todos calados, não devem perceber nada, não perceberam nada do que eu disse, ou então perceberam tudo, bem, depois vamos ver. Bom, aqui é a altura certa para vos contar de um projeto que iniciamos em Portugal, chamado Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa. Na Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa existem médicos, portanto, profissionais de saúde licenciados em medicina, e existem profissionais de saúde não médicos, e depois temos outra categoria que nós resolvemos convencionar de sócios simpatizantes, que são exatamente as pessoas do público, como por exemplo Vossas Excelências que estão aqui, que de alguma forma já foram tocados ou que lhes fez sentido esta filosofia e que, portanto, assim como existem muitas manifestações contra a guerra e devemos fazer manifestações a favor da paz, se verdadeiramente queremos paz, temos que pensar em paz, assim como se queremos levar este conceito para a frente, temos que estar unidos neste conceito, nesta filosofia. Sendo assim, como sabem, hoje em dia é de facto muito importante o conhecimento e a informação. O site, embora esteja recente, já tem lá praticamente tudo o que eu vos vou contar agora nos próximos 15 minutos. Fala sobre o ensino pré-graduado no mundo em relação à medicina integrativa. Fala sobre o ensino pós-graduado no mundo em relação à medicina integrativa. Fala das sociedades médicas internacionais de medicina integrativa. Fala em hospitais públicos que têm departamentos de medicina integrativa e em universidades e centros de investigação nesta área. Portanto, em termos de ensino pré-graduado, temos, por exemplo, a Universidade de Firenze, em Itália, tem uma unidade de medicina integrativa. A Universidade de Wetter, na Alemanha, tem uma cadeira dentro da licenciatura em medicina, uma unidade curricular de medicina integrativa e antroposófica. A Universidade de Essen, na Alemanha, tem uma cadeira de medicina integrativa e complementar. A Universidade de Berna, na Suíça, tem um instituto de medicina complementar, onde, além da formação, também atendem pacientes. Em termos de ensino pós-graduado, é o segundo item aqui do nosso site, temos o American Board of Integrative Medicine, que
considera a medicina integrativa como uma especialidade médica de 4 anos, como a pediatria, a cardiologia, a gastroenterologia ou a neurologia. Ouçam o que eu vos estou a dizer, que nos Estados Unidos, este colégio, que é um colégio de especialidades médicas, como aqui temos a Ordem dos Médicos com os respectivos colégios de especialidade, existindo, portanto, uma especialidade médica que se chama de Medicina Integrativa. Como veem aqui, o American Board of Integrative Medicine. Falo também inglês, não falo. Bom, depois temos a Universidade de Arizona, também nos Estados Unidos, na qual a Medicina Integrativa é uma especialidade médica. Vejam aqui, existe uma especialidade médica de Medicina Integrativa, Universidade de Arizona, Centro de Medicina Integrativa. Na Universidade de Siena temos o grau de mestrado em Medicina Complementar e Terapias Integrativas. Gostava muito de ter feito isto, mas eles estão a falar italiano, eu ainda não falo italiano, portanto aqui este mestrado é de 2 anos. Depois temos a pós-graduação em Medicina Complementar e Integrativa em Fisiologia na Universidade de Georgetown. Depois temos a pós-graduação em Medicina Integrativa do British College of Integrative Medicine, nos Estados Unidos. Temos no Brasil a pós-graduação em Medicina Integrativa na Universidade de Uberlândia e temos a pós-graduação no Hospital Albert Einstein, na Faculdade de Medicina do Hospital Albert Einstein, a pós-graduação Bases da Medicina Integrativa. Temos também na Universidade de Buckingham, em Inglaterra, o Diploma de Estudos em Medicina Integrativa, que diz o seguinte: este diploma foi desenvolvido pela Faculdade de Medicina Integrativa e foi modificado pela Universidade de Buckingham, na Faculdade de Medicina, com a intenção específica de equipar os clínicos ocupados, ou melhor, com muito trabalho, é o que aqui quer dizer, com um conhecimento dos temas fundamentais associado com esta emergente, ainda que controversa, nova área de estudo. Isto explica tudo, está muito bem explicado. Temos também, pela Ordem dos Médicos Portuguesa, uma competência em acupuntura, que será, enfim, já uma abertura para algo. Em termos de sociedades médicas constituídas legalmente de medicina integrativa no mundo, temos, portanto, é o item número 3 aqui do nosso site, temos, portanto, na Europa, a Associação Científica de Medicina Integrativa, a Associação Homeopática Inglesa, o Colégio Inglês de Medicina Integrativa, o Instituto de Saúde Integrativa e Consciente na Itália, a Sociedade Espanhola de Nutrição e Medicina Ortomolecular, a Sociedade Espanhola de Saúde e Medicina Integrativa, a Sociedade Espanhola de Medicina Integrativa, a Sociedade Espanhola de Oncologia Médica, com um departamento de Oncologia Integrativa. Ou seja, um paciente que tenha um cancro é visto por um colega convencional e visto por um colega dentro da área da Medicina Integrativa. Existe também a Sociedade Europeia de Medicina Integrativa, existe a Sociedade Italiana de Homeopatia e Medicina Integrativa, existe a Associação Internacional de Medicina Endobiogénica e de Fisiologia Integrativa. E depois existe a Sociedade Portuguesa de Acupuntura Médica e a Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa. A Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa vai organizar o primeiro Congresso Nacional de Medicina Integrativa, que vai ser no dia 7 de dezembro de 2019, e vai existir um curso pré-congresso no dia 6 de dezembro, que é uma sexta-feira, que vai ser um curso aberto ao público em geral, com a intenção de esclarecer sobre o seguinte tema, que é o microbioma humano. O microbioma humano é, podemos dizer que é a flora bacteriana, e não só, nas diversas partes do nosso corpo. Estamos muito habituados a pensar na flora intestinal, mas na realidade existe uma flora pulmonar, por exemplo, existe uma flora da pele, existe uma flora vaginal, e este equilíbrio tem que ser mantido. No dia 6 de dezembro, sexta-feira, vai-se então realizar o curso pré-congresso sobre microbioma humano. Vai o professor Artur Obirne falar sobre microbioma humano,
vem o Dr. Laio Ribeiro falar sobre a vitamina K2 e vamos ter uma colega da medicina dentária, que é a doutora Anabela, a falar sobre o microbioma oral. Portanto, espero que vão e espero que divulguem e espero que entendam que a importância disto ser aberto ao público é porque hoje em dia os probióticos são de venda livre, existe muita coisa no mercado que se possa considerar probióticos. A ideia é que vocês, ao aprenderem um pouquinho sobre o microbioma, possam entender a importância da alimentação, porque a alimentação altera de facto aquilo que nós consideramos o microbioma intestinal. Peço desculpa, é o meu telemóvel que está a tocar. E o que é que eu estava a dizer? E que com isto, portanto, saibam que não podem comprar um probiótico qualquer. Têm que comprar um probiótico para aquilo que estão a sentir. É de facto de venda livre e é bom que assim o seja, mas os probióticos não são todos iguais. Então, com isto, quero-vos dizer também que conseguimos uma coisa extraordinária porque vem o professor Amir, que é um físico quântico, ele falou em medicina quântica e o professor Amir aceitou o nosso convite para falar no congresso e no curso pré-congresso. Onde vai ser? Onde vai ser? Em princípio vai ser no seminário de Vilar, no Porto. Ok? Vão receber toda a informação. Quero-vos dizer também, publicamente, que eu gostava muito que se fizessem de sócios. Os sócios simpatizantes têm uma quota anual de 25 euros. Com esta cota pretende-se que tenham acesso a tudo aquilo que sejam as atividades da sociedade, nomeadamente no curso pré-congresso. Existe um preço para aqueles que são sócios, como é óbvio. É uma associação sem fins lucrativos, portanto não se pretende aqui ânimo de lucro, pretende-se que, com a pressão mundial que está a ser feita nesta área, nós fizemos, enquanto Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa, acordos com 11 sociedades médicas internacionais e fizemos acordos para aqueles que são sócios profissionais de saúde em descontos em vários institutos destes que eu acabei de falar. Portanto, a ideia é que, ao estarmos unidos a mais pessoas no mundo que pratiquem a mesma filosofia, possamos ser mais fortes e possamos também ter alguma pressão nesta área e possamos também estar protegidos, porque estamos todos a falar a mesma área. Ok? Bom, então, em termos de sociedades médicas de medicina integrativa no mundo, temos as sociedades norte-americanas, como por exemplo o American Board of Integrative Medicine, o American College for Advancement in Medicine, o Cochrane, que é muito conhecido em termos de medicina complementar, a Universidade de Duke, o Centro Nacional de Medicina Complementar Integrativa, como eu vos disse, a Sociedade de Oncologia Integrativa, o Instituto de Medicina Funcional, o Instituto de Medicina Integrativa e Saúde Mental, a Academia Colaborativa de Saúde Integrativa, o Colégio Internacional de Medicina Integrativa, o Consórcio Académico de Medicina Integrativa, a Academia de Saúde Integrativa, o Instituto de Medicina Integrativa, a Academia Americana de Acupuntura e de Medicina Oriental, a Academia Americana de Medicina Ambiental, que isto será, sem dúvida, ao futuro também. Em termos da América do Sul, existe a Associação Equatoriana de Medicina Integrativa, existe a Associação Américo-Latina de Ozonoterapia e Medicina Integrativa, existe a Associação Argentina de Medicina Integrativa, a Associação da Bolívia de Medicina Tradicional, a Associação de Guatemala, da Medicina Integrativa e Biológica, a Associação de Medicina Integrativa do Peru, já falei. Do México existem 3, da Colômbia existe uma e depois existe a Sociedade Latino-Americana de Medicina Integrativa e existe a Sociedade Uruguaia de Psiconeuroimunoendocrinologia. Na Ásia existe a Sociedade Japonesa de Medicina Integrativa, com a qual temos convênio, e na Oceania existe o Instituto Nacional de Medicina Integrativa da Austrália, com o qual também temos convênio. Portanto, em termos de sociedades médicas de medicina integrativa no mundo, que eu saiba, ou que eu tenha conseguido encontrar, existem 50. Ok? Depois, em termos de hospitais com departamentos de medicina integrativa, temos
hospitais com departamentos, hospitais públicos com departamentos de medicina integrativa. Temos o Royal London Hospital para a medicina integrativa, faz parte dos hospitais de Londres, é o maior centro público europeu em medicina integrativa, está aqui o aspecto maravilhoso, podem ir pesquisar, tudo isto está no site da Sociedade Portuguesa de Medicina Integrativa. Temos o Hospital de Greenwich, que tem um programa de medicina integrativa, o Hospital de Stanford, que tem um centro para a medicina integrativa e saúde, vários hospitais em Itália. Existe a Sociedade Europeia de Oncologia Integrativa. Nesta página deste site existem centros reconhecidos de Oncologia Integrativa e Cuidados Paliativos. Depois, em termos de universidades e centros de investigação, que eu não estive a pôr, senão nunca mais acabávamos, existem 27 centros de investigação em medicina integrativa, 24 nos Estados Unidos, 1 na Austrália e 2 na Europa. Vejam a diferença. Pronto, e era mais ou menos isto que eu tinha para vos dizer hoje. Dizer-vos que se pretende com isto que vocês possam abrir os vossos horizontes, que vocês percebam que a medicina integrativa tem uma base teórica e científica que está bastante estudada hoje em dia, nomeadamente do ponto de vista da física quântica, que alguns paradigmas que existiam há 300 anos atrás, hoje já não nos servem, já não nos convêm no sentido em que a ciência já evoluiu. Dizer-vos mais uma vez que é com muito gosto que espero-vos a todos no dia 6 de dezembro, sexta-feira, para o curso pré-congresso sobre o microbioma humano. Conseguimos algumas pessoas que sabem falar do tema, portanto acho que é interessante, porque, meus amigos, a ignorância é o pior dos males. Quanto mais vocês conseguirem estar por dentro de um tema, obviamente que provavelmente há de haver coisas que os professores irão falar que vocês não irão entender algum significado, mas ouvir não vos faz mal nenhum e pesquisar também não. O congresso será aberto só a profissionais de saúde, mas entendemos que fazer um dia aberto ao público em geral, embora seja um tema que vai ser falado, não vai ser falado mais leve porque vai ser aberto ao público. Vai ser falado do ponto de vista científico, é como tem que ser, e depois cada um dirá da sua justiça, está bem? No dia 7 de novembro de 2019 vamos ter a palestra, aqui, em princípio é aqui, que é uma quinta-feira. Conto com a presença de todos também, houve mais alguns que queiram vir. Muito obrigada a todos aí em casa, foi um prazer estarem connosco e muito obrigada a vocês que também estão sempre aqui.